acessibilidade à lista de transplante e doação de órgãos. Esse é o Santa Talks, o podcast da Santa Casa de Juiz de Fora. Eu sou Michele Cafieiro, fica com a gente. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Gustavo Fernandes e também a doutora Stephanie Vasconcelos, ambos nefrologistas. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. Doutor Gustavo, por favor, se apresente para a nossa audiência. Então, vamos lá, eu sou Gustavo Fernandes Ferreira, sou médico nefrologista, coordeno atualmente o programa de transplantes da Santa Casa e também estou na posição hoje de presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que é a associação que representa toda a atividade de transplante no Brasil atualmente. Obrigada, doutor. Doutora Stephanie. Boa tarde, meu nome é Stephanie Lohane Martins Vasconcelos, também sou médica nefrologista e atualmente eu sou fellow em transplantes pela Santa Casa de Juiz de Fora. Ok, vamos já começar o nosso assunto, né? Doutor Gustavo, quais são os principais desafios hoje enfrentados por vocês, equipe, né, e também principalmente pelos pacientes, em relação à inclusão na lista de transplante? Como é que isso impacta a vida desse paciente? Vamos lá, Michele, eu acho que esse tema, você foi muito feliz quando você escolheu esse tema para a gente discutir, porque ele tem uma representatividade para a sociedade muito grande, não é verdade? A gente sabe que o paciente que evolui com doença renal crônica terminal, ou seja, aquela doença que não tem mais retorno, ou estágio 5, que é quando o paciente precisa de uma terapia renal substitutiva, ou seja, seus rins já não funcionam mais, ele precisa de uma outra estratégia para continuar vivendo. A gente tem a diálise e o transplante. O transplante é considerado o padrão ouro, ou seja, o melhor método para que o paciente consiga continuar vivendo, tanto com melhor qualidade de vida, quanto com mais tempo de vida. E isso reflete ainda com menor custo para a sociedade. Então, é o melhor tratamento que a gente pode oferecer para os nossos pacientes. No entanto, nem todo paciente que está em diálise tem indicação de fazer o transplante. E aí que entra o tema de acessibilidade à lista. Por quê? O paciente que está lá fazendo o seu tratamento 3 vezes por semana, ou até mesmo diariamente na diálise peritoneal, e precisa do transplante, nós precisamos avaliá-lo para saber se ele tem condições e tem benefícios com relação ao transplante. Isso é ter acesso à lista de transplante. Então, uma vez que ele está na diálise, ele precisa passar para a avaliação do transplante e, assim, estar numa lista de transplante. E, infelizmente, os nossos números no Brasil não são muito bons. Hoje, nós temos aproximadamente, no Brasil, 180 mil pacientes fazendo esse tratamento. No entanto, nós só temos 33 mil brasileiros aguardando por um transplante. Então, nós temos aí aproximadamente 150 mil brasileiros sem a oportunidade de transplantar. Esse número está muito aquém do ótimo nosso, que poderia ser aproximadamente 80 mil pacientes aguardando na lista. E aí está o gap. Como resolver esse problema? Como ajudar o paciente que está lá na ponta da diálise a chegar na lista de transplante e aí sim começar a sua oportunidade de conseguir um transplante. É aí que a gente trabalha, na acessibilidade à lista de transplante. O trabalho recente que a gente fez, do qual fui co-orientador de uma tese de doutorado, em Minas Gerais, nós pegamos de 2015 até 2022 e avaliamos todos os pacientes que entraram em diálise no nosso estado. Se eu te disser que no primeiro ano que esses pacientes começaram o tratamento de diálise, somente 3% conseguiu entrar na lista no estado de Minas Gerais, então ainda a gente já tem mais ou menos o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Porque uma vez que o paciente chega na diálise, ele precisa ter um centro de transplante de referência. Nesse sentido, Minas Gerais é muito bem coberto. Nós temos programas de transplante em todas as macro-regiões do nosso estado. Isso não é um problema. Não é uma verdade para o nosso país. No nosso país, a gente tem disparidades muito grandes. A região sul e a região sudeste muito mais desenvolvidas no acesso ao transplante. Se a gente comparar com a região norte e a região nordeste, a gente não tem toda essa realidade. E a região centro-oeste está no meio, entre a região sul
e a região Norte e Nordeste com relação a esses números. A região que nós temos hoje mais despreparada é a região Norte. Mas se eu te disser que hoje o Brasil tem 7 estados que não têm nenhuma atividade de transplante, isso preocupa muito a gente. Se a gente somar esses 7 estados, são 15 milhões de brasileiros que não têm acesso à lista de transplante. Então, a primeira coisa que o Ministério da Saúde precisa entender a importância desses números para conseguir, dentro do que nós temos de capacidade já instalada, oferecer para esses pacientes dessas regiões que não têm transplante o acesso a uma outra região, isso a curto prazo. Mas a médio prazo, preparar essas regiões para conseguir dar a chance desses pacientes transplantarem. Então, esses são números macro. É um ambiente muito desafiador, né? Muito desafiador. Agora, a notícia é muito boa. Dentro da Santa Casa, nós somos um serviço de referência para o transplante. Isso faz com que nós temos muitas regiões que encaminham os pacientes para transplantar conosco. Hoje, para você ter uma ideia, Michele, a gente tem 30 clínicas de hemodiálise na nossa macro-região que encaminham pacientes para a gente. E não ficou só em Minas Gerais. Hoje, todo o interior do Rio de Janeiro tem Juiz de Fora como sua referência para transplante. Então, hoje, na nossa região, a gente conseguiu resolver o nosso problema. Ou o nosso não, na verdade, o problema da sociedade. Nós temos hoje inscritos na nossa lista de transplante 417 pacientes aguardando por uma oportunidade de transplantar. Esse número é um número adequado para a nossa região. É um número assim, a gente pode dizer que na nossa região a gente consegue oferecer a oportunidade para aqueles que realmente precisam. E a gente tem uma alta capacidade de transplantar também. Por isso que o número ainda não é maior na lista, porque a nossa lista, apesar de ir crescendo todo mês um pouquinho, a gente também realiza um número muito alto de transplantes. Se a gente não realizasse esse número muito alto de transplantes, a nossa lista estaria muito mais alta. Então, a gente tem um número adequado de pacientes na lista, mas a gente também tem um número de transplantes. Então, dentro desse microcosmo que a gente vive aqui na Zona da Mata, a gente está muito bem adequado. Os pacientes que moram na nossa região podem se dizer cobertos por uma chance de transplantar. A chance de uma nova vida, né? Exatamente. Doutora Stephanie, além dessas questões de acessibilidade que o doutor Gustavo tratou agora, como é que a gente pode conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos, né, e aumentar a disponibilidade de doadores? A gente sabe que existem algumas crenças, né, impeditivas aí, ou alguns medos, né? Como é que a gente pode desfazer esse estigma em torno da doação de órgãos? Bom, a gente tem ainda no Brasil, né, uma capacidade de detectar o potencial doador abaixo do que seria o ideal, né? A gente detecta pouco e isso dificulta bastante também o número, né, de doações. Outra coisa que é muito difícil ainda é porque a gente tem uma alta taxa de recusa familiar, né? E a gente tem percebido aqui, principalmente na nossa região e na região de Minas Gerais como um todo, que essa recusa é muito alta, né? Os números do Brasil são em torno de 48%. É muito longe do ideal. Então, é muito importante... A gente discutiu isso até hoje na reunião, hoje de manhã. Esse número de 48% que a gente tem hoje no Brasil, a gente já chegou a 41% no Brasil de recusa. O que é recusa? Só para explicar para quem não entende. Toda vez que tem uma doação de órgão, você tem que perguntar para a família se ela é ou não é doadora. Você acredita que quase metade das pessoas dizem não à doação de órgão ainda? É um número muito expressivo. A gente poderia dobrar o número de transplantes só se tivesse uma conscientização da sociedade da importância da doação. Sim. E conversar sobre, né? As pessoas têm que conversar sobre isso, manifestar o desejo, né? Caso alguma coisa aconteça, eu tenho o desejo de ser um potencial doador, para que as famílias também fiquem sabendo desse desejo previamente, né? Às vezes as pessoas não conversam e aí no momento em que estão mais frágeis, né, dessa situação, acabam negando por não saber que isso era uma vontade prévia. E é importante também capacitar as equipes para poderem detectar os potenciais doadores, né, e fazer o manejo adequado disso até que essa abordagem familiar seja feita. Mesmo naqueles potenciais doadores que são identificados e a família aceita, a gente ainda tem uma grande taxa de perda de órgãos.
né? Então, que precisa ser melhor trabalhado para a gente aumentar esse número de doação e poder aumentar a nossa capacidade de transplantes. Então, a gente precisa falar mais sobre o assunto. Exatamente. Né? Falar com as famílias sobre isso, né? O desejo de doar, conversar sobre isso é importante. Tem vários nichos que a gente precisa atuar. Um deles é a sociedade como um todo, utilizando a imprensa, utilizando os comunicadores, discutindo sobre o tema, a relevância do tema, a necessidade. Tem um trabalho muito legal que a gente da BTO fez logo antes da pandemia. A Datafolha, né, que faz essas pesquisas, chegou para o Brasil inteiro, distribuiu perguntas para o Brasil inteiro, foram 2.000 brasileiros perguntados sobre como eles interpretam a sua vontade de doar. 70% dos brasileiros têm desejo de ser doador. Então já não bate logo aí o primeiro número. Por que na hora da doação, efetivamente, as pessoas não doam mesmo? Talvez aí por já temos falta um problema. desse diálogo com a própria família. Isso, esse já é um problema. Menos da metade conversaram com a família em algum momento. Mas o dado mais relevante dessa pesquisa que eu achei, você acredita que a sociedade brasileira entende que o programa de transplante de órgãos no Brasil é um dos programas de maior sucesso do SUS? Isso é muito interessante, porque a doação de órgãos, como o próprio nome diz, doar algo é algo muito pessoal da pessoa, ela tem que acreditar naquilo. E a gente tem o maior programa público de transplantes do mundo. E isso é motivo de muito orgulho para todos nós, porque a chance de um brasileiro transplantar na fila, ela é igual para todo mundo, independente da cor, independente do sexo, independente da religião. Então, isso... Existe uma isonomia, né? Exatamente, e é um sistema muito bem regulamentado, muito bem regulado, onde as coisas funcionam. Então, você coloca o seu nome na lista, aquilo segue um roteiro muito bem avaliado pelo Ministério Público. Então, a gente tem hoje uma tranquilidade. Nós que trabalhamos diretamente no transplante, como está acontecendo hoje, a gente está recebendo 2 órgãos que estão vindo de Rondônia hoje. Sai uma lista, a gente recebe o ranking dos pacientes. Então tem lá o primeiro, o segundo. Nós convocamos, está sendo internado agora os 2 primeiros pacientes que vieram para esse transplante que vai acontecer assim que o órgão chegar. Então está saindo 2 rins hoje lá de Rondônia para vir para Juiz de Fora para dar oportunidade para 2 pacientes transplantarem. É um sistema que hoje, por exemplo, essa logística funciona muito bem. O rim vai sair de Rondônia para vir para Juiz de Fora. O Ministério da Saúde conseguiu regular isso. Então, junto com HIV e vacinação, o programa de transplantes é um programa de sucesso para a gente. Isso dá muita tranquilidade e orgulho para a gente que trabalha diretamente na atividade de transplantes. Então, a sociedade entende. A outra ponta são os profissionais da saúde. E aí é um nicho muito importante, dentro das faculdades, conversar com os profissionais sobre a importância da doação de órgãos. A Stephanie saiu da faculdade com um pouquinho de menos tempo do que eu, né? A gente saiu quase junto, né? Muito próximo. Mas a gente não vê tanto na faculdade a discussão do tema da importância. Então, quando o paciente, o profissional da saúde, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, todos que trabalham dentro do hospital, quando se deparam com essa situação, é algo muito assustador ainda. Assim, nossa, tem um paciente que está morto aqui, vai doar os órgãos, como é que funciona isso? É muita novidade, tem que falar com a família. Ser, né? E assim, era para ser algo. A Espanha, que é um motivo de orgulho para todo mundo, que todo mundo segue, tem 12% de negativa familiar. É baixíssimo. 12% de negativa familiar. Nós trabalhamos com um número 4 vezes maior que a Espanha de negativa familiar. E lá, você vê o filme do Almodóvar, ele cita a doação de órgãos como algo natural. Então, assim, tá na cultura do espanhol falar sobre isso, discutir com a família. Então, é algo muito natural. A gente precisa trazer isso para o Brasil. Eu acho que a gente tem um programa que funciona, temos pessoas precisando dele e a gente tem capacidade de transplantar essas pessoas. Então, a gente precisa realmente avançar em todos esses ambientes para discutir isso. Enquanto você dizia isso, eu lembrei, eu não sei se foi a BTO que fez, mas antes da pandemia teve uma campanha interessantíssima sobre doação de órgãos, em que o Chiquinho Scarpa, em vida, mandou enterrar o carro dele, foi né?
Foi a Betel que fez? Foi a Betel. E para mim, até hoje, foi a campanha mais interessante que eu vi sobre doação de órgãos. E aí, quando ele estava prestes a enterrar o carro, né? Todo mundo ali, mas por que vai enterrar o carro novo assim, né? Eu não me lembro o modelo do carro. Era um Cadillac. Ele cavou no quintal da casa dele. Botou, chamou a imprensa, você vou enterrar meu carro aqui. Isso. E aí, no final, ele falou, não, eu não vou enterrar, mas é isso que nós fazemos quando a gente não aceita doar os órgãos do nosso ente querido, né? Que já morreu e a gente vai enterrar ali o órgão sem dar oportunidade. Para mim, aquela campanha foi fantástica, estrategista e traduziu muito bem, né? E um ano depois, a BTO também teve uma outra campanha que ganhou em Cannes um prêmio. Foi um videozinho, aqueles vídeos, os curtas, né? Em que o pai, quando tinha uma menina, aquela criança, dá um presentinho para ela que é uma tartaruguinha. A tartaruguinha fazia só assim com a cabeça, a tartaruguinha. E o pai levava a filha para natação para ganhar o prêmio, e aí a menina, na hora de pular na piscina, olhava pro pai, o pai estava com a tartaruguinha falava assim, acredita em você, vai jogar bola, vai bater o pênalti na final do campeonato, a tartaruguinha fazendo assim, e vai mostrando a menina crescendo, vai formar, ela vai lá fazer o discurso, ele vai assim com a tartaruguinha a vida inteira. E uma hora, no final, assim, mostra a filha esperando assim a notícia do pai dentro do hospital, aí o médico chega e fala para ela que ele tinha falecido, que a chance era só doar os órgãos, e ela estava com a tartaruguinha na mão. Aí quando ela abre a mão assim, a tartaruguinha faz assim, você quer ser um doador de órgãos? Aí fala assim, nossa, sim, aquilo esse vídeo para mim esse eu vou procurar para eu assistir. E ele é lindo, esse vídeo, lindo, muito bem feito. Ganhou o prêmio. Fantástico. E eu acho que a gente tem outro problema também, né? A gente está tendo cada vez menos doadores vivos, né? Os números aqui também vêm caindo, né? Infelizmente, a Stephanie ressaltou um outro dado, que a gente tem doação no rim do falecido, que é o que a gente discutiu até agora, mas você também pode ter a oportunidade de ter um transplante com doador vivo, que pode ser um parente muito próximo, alguém muito próximo do qual você se relaciona muito, que quer ajudar o próximo. Os números no Brasil são muito inferiores ao que a gente poderia exercer, e dando assim a chance. E os transplantes com doador vivo, a chance de sucesso ela ainda é maior se comparado ao transplante com doador falecido. Então a gente realmente precisa conscientizar o paciente ali, isso aí depende muito do paciente. A gente tem um ambulatório que o paciente ele chega para fazer essa avaliação. E na maioria das vezes você pergunta para o paciente assim, você tem algum doador? Aí ele, olha, nem pensei nisso. 50% dos pacientes que procuram a gente nunca compareceu ninguém para doar o órgão para ele. Nunca compareceu ninguém, 50% dos pacientes. Isso aí você acha que é por falta de informação ou por medo? Seguramente. Eu não acho, eu tenho certeza. A gente fez um estudo, a gente pegou 1.172 pacientes que escreveram na lista de transplante conosco. Aquele banco de dados. E aí a gente foi analisar quais eram os fatores de risco para um paciente não ter um doador vivo. Nível social, nível econômico, cor, tudo baseado nisso. Porque você pega um paciente muito simples, que não tem a mínima informação, você fala assim, você vai te doar o seu rim? Assim, eu vou doar meu rim, tá louco? Fica com medo, né? A gente fala assim, por exemplo, eu escolho as pessoas com quem eu quero doar, e cada um tem as suas relações familiares e relações interhumanas das quais você valoriza. Sim. Eu não posso pautar na minha vida qual é a sua e qual é a dela. Eu tenho a minha, e eu seleciono aqui na minha mão. Eu falo assim, olha, eu doaria meu rim para fulano, beltrano e ciclano. Para os meus filhos, eu doaria os dois, não tenho dúvida. Você está entendendo? Sim. Eu doaria os dois. Você, mas você vai para Diálise? Vou. Para os meus filhos são os dois. É um para cada um e pronto, não tem problema nenhum. Então, cada um entende dentro de si. Para você, talvez não tenha filha diferente. Você sabe que você doaria também os seus dois. Então, cada um pauta isso. Mas não pode partir de mim o que é certo disso ou não. Uma vez que você esclareça para o doador os riscos da doação, e existem, eles são reais, eles são palpáveis, a chance de você morrer doando o seu órgão, ela existe. Ela é maior do que a gente está sentado aqui hoje conversando, discutindo. Mas de quanto que é? Você tem que colocar
Se você falar que é para o meu filho, eu falo assim, pode ser de 100% que eu vou doar e ele vai seguir a vida dele, se eu tiver certeza que ele vai conseguir, né? Porque também os dois morrerem não seria interessante. Mas para a população, a chance de alguém morrer é de 0,003%. É muito baixa. E graças a Deus, conosco isso nunca aconteceu. Relacionados à cirurgia em si, da retirada de órgãos. Você diz na Santa Casa, na Santa no Casa, processo de transplante entre doador. No Brasil já aconteceu. Já aconteceu. A gente tem um estudo que eu fiz, peguei todos os doadores do Brasil de 2012 até 2018, foram 8 mil, mais de 8 mil nefrectomias, doações de órgãos em vida, e nós identificamos lá essa chance de 0,0003%. Ela existe. Ela existe. É pequena. Mas é igual qualquer risco, né? De sair de casa pelo trânsito, talvez. Talvez no trânsito tem riscos que são maiores, né? Tem pessoal que anda de bicicleta aí e faz umas coisas meio malucas, mas... Então... É verdade. Pular de algumas coisas, não sei, mas assim... Conheço gente risco, que pula ela de existe. parapente, mas cai. Desde que você exponha para aquela pessoa que está tomando essa decisão, o mais importante, ela não está sob nenhum tipo de pressão. Ela não pode tomar uma decisão, que é muito importante para a vida dela, sobre pressão e que não tenha capacidade de discernimento naquele momento. Porque existe o risco de morrer, que é baixo, existe o risco de ter problema no rim lá no futuro, por isso que a gente faz vários testes para diminuir esse risco, e esse risco também ele é muito pequeno, ele é muito baixo, mas ele também existe. Então, você discutindo com o paciente, ele tomando a decisão baseada nas informações que a gente detém até hoje, que a ciência detém até hoje, eu acho que a gente pode seguir como uma oportunidade de doação, sim. Perfeito. Doutor Gustavo, existem políticas públicas ou estratégias específicas que podem ser implementadas para melhorar a acessibilidade à lista de transplante e a doação de órgãos? Sim, sem dúvida. O nosso país ele já tem as suas leis, as suas portarias que já determinam um modelo de ter acesso à lista. Melhor coisa, hoje tudo é financiado pelo SUS. Então, isso já é uma grande oportunidade para que os pacientes... Assim, aquele paciente não está na lista porque ele não teve condições financeiras de entrar na lista. Não existe isso. Todo mundo tem condição de entrar na lista de forma equânime. E uma vez que entrou na lista, a sua chance de transplantar também é igual. Então, hoje, o SUS já detém todos os seus códigos para que o paciente consiga fazer isso. Todos os hospitais que são credenciados para fazer transplante podem fazer pelo SUS ou pela saúde suplementar. Tem os dois. A grande maioria dos transplantes, 90% deles, são feitos pelo SUS no Brasil. Menos de 10% dos transplantes são feitos pela saúde suplementar. Mas tudo isso regulado pelo Sistema Nacional de Transplante, que está diretamente relacionado ao Ministério da Saúde. Então, assim, hoje nós já temos políticas públicas muito bem descritas, só falta realmente a coisa acontecer. Por quê? Vamos supor, tem uma portaria que determina que todo paciente que entra em diálise precisa de, no mínimo, uma avaliação em 90 dias após o início da sua terapia. Mas isso na prática não acontece. E te digo mais, até nem precisaria realmente acontecer, porque tem pacientes que não têm condições. Como é que você vai encaminhar um paciente que não tem condições mínimas para o transplante? Além de desgastar o paciente, vai trazer mais custo para a sociedade e não vai trazer nenhum benefício. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que fazer, como sociedade civil organizada, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a ABTO, que sempre discute esse tema, a gente poderia falar com os médicos, nefrologistas que estão lá na ponta, na clínica de diálise, da importância de dar a oportunidade do paciente transplantar. E só tem jeito se ele for encaminhado para a lista de transplante. E na outra ponta também responsabilidade nossa, aí já como sendo transplantador, de oferecer a melhor avaliação possível daquele paciente, sem
fazer com que ele passe por uma estrutura tão complexa de exames complementares que dificulta a entrada dele na lista. Você está entendendo? Porque a gente mudou nossa avaliação pré-transplante. A gente tinha uma avaliação pré-transplante que demorava assim, até 9 meses para um paciente ser inscrito na lista de transplante. Imagina você na lista, fazendo diálise, ainda nem tendo a chance de transplantar, fazendo exames durante 9 meses. Então a gente conseguiu criar uma estrutura que o paciente consegue fazer seus exames em um tempo muito mais curto, do qual você consegue expor os riscos do transplante do paciente, consegue conversar com o paciente, a fazer uma avaliação social bem feita dele, uma avaliação clínica bem feita dele, para somar essas duas informações e falar, olha, o transplante é uma boa opção para você. E ainda mais, lembrar dele, o transplante com doador vivo, ele é muito importante. Traz alguém da sua família para a gente conversar, porque você imagina também você falar para o paciente assim, pergunta se alguém quer doar o rim para você. Você está jantando em casa, assim, pessoal, é o seguinte, eu estou com um probleminha, não é dinheiro que eu preciso, mas eu preciso de um rim. É muito complicado. A pessoa prefere dar o dinheiro, né? Tem gente que, dependendo, que não entende, e isso acontece com frequência, não entendem a complexidade do negócio. Então, assim, eu acho que é discutir, principalmente dentro da área da saúde e até com os próprios pacientes. Os pacientes uns acreditam que começou a fazer hemodiálise, já estou na lista, não tem que fazer mais nada. Não é assim, né? Não é automático. Doutora Stephanie, quais são as soluções possíveis para a gente melhorar a acessibilidade à lista de transplante e à doação de órgãos? A gente pode contar com avanços tecnológicos nesse sentido? Eu acho que, né, como o doutor Gustavo disse, a primeira coisa começa com o encaminhamento. Né? A gente ainda tem uma taxa de encaminhamento baixa e dos próprios nefrologistas, a opção de terapia renal substitutiva com transplante tem que começar no pré-diálise. Né? O paciente tem que saber que isso é uma opção para ele mesmo antes dele começar a dialisar. Então, eu acho que já começa por aí. Né? A gente tem uma baixa taxa de encaminhamento, facilitar o acesso do paciente à lista com menos exames, acesso aos exames pré-transplante, que ainda é difícil, né? Principalmente aqueles pacientes que dependem de fazer esses exames 100% pelo SUS. Alguns exames demoram e é difícil de conseguir. Então, na Santa Casa a gente já começou com esse protocolo, né, de tentar agilizar isso, mas ainda em algumas regiões isso é muito difícil, né? Como a gente já conversou também, conversar sobre doação de órgãos, a necessidade de se falar sobre isso, para a gente ver se consegue identificar os potenciais doadores e diminuir a taxa de recusa familiar, que ainda é alto. E entre os próprios profissionais, melhorar a qualidade da assistência também, para que esses potenciais doadores tenham uma menor taxa de perda de órgãos, que ainda acontece, né? É quase 22%, né? É alto, Michele. É muita coisa. Deixa eu colocar na seguinte situação. Você faz um tratamento que demora 4 horas, 3 vezes por semana. Então, toda vez que você sai da sua casa, entra numa clínica, fica ligado numa máquina durante 4 horas, sai de lá e vai para casa. 3 vezes na semana. 12 horas toda semana. Isso horário de máquina ligada. Fora você sair da sua casa, voltar para sua casa. Se você mora pertinho, que não é a maioria dos pacientes, é no mínimo mais 1 hora. Sim. Meia hora para ir, meia hora para voltar. Dá mais, porque até chegar lá, chamar ser ligado, não sei o que, desligar, demora mais tempo. Então, você gasta aí do seu dia de 5 a 6 horas do seu dia. Ou seja, e esse dia normalmente você não se sente tão bem, tem uma intercorrência, então você já passa mal. Então, você já perdeu um período inteiro. Isso daquele paciente que é inteiro, que não tem nenhum... Só tem um problema no rim. A maioria deles tem diabetes, que aí já tem uma dificuldade de enxergar, tem uma dificuldade de deambular e tudo mais. Se você chegar para esse paciente e falar assim, vai lá fazer o transplante, toma aí, marca lá para você. O paciente vai receber aquilo e vai falar assim, mas onde que eu vou? Não, vai lá sabe a Rio Branco? Lá no centro, você vai lá. Aí você vai lá para marcar. A maioria dos lugares, o paciente tem que ir lá presencialmente marcar uma consulta. Depois, o que é pior? Tem algumas regiões que ainda existe uma regulação do Estado em cima disso. Então, o Estado fala assim, ele tem que procurar um posto de saúde para conseguir marcar essa consulta. Você imagina um paciente que está dentro de uma clínica de diálise, tem que ir para uma fila de um posto de saúde para conseguir um agendamento. Isso é desumano, na minha opinião. Na minha opinião, isso é desumano. Se ele consegue sozinho, se ele não depende de um acompanhante, que aí o acompanhante tem que ter disponibilidade para ir com ele. Exatamente.
Aqui em Juiz de Fora, graças a Deus, tudo funciona muito bem. Estou falando de algumas outras regiões que eu conheço que isso acontece. Por exemplo, em Porto Alegre é assim, a gente tem que ir no posto de saúde para conseguir uma consulta para um transplante. Você vai colocando barreiras na vida daquele paciente que ele não consegue chegar lá. Então, primeira coisa é reduzir essas barreiras. A gente conseguiu na Santa Casa uma plataforma que chama Magnus, que você conhece bem, onde as clínicas já conseguem ter agenda na mão deles. E essas clínicas de cidades distantes, eles precisam do carro da prefeitura para encaminhar o paciente. A maioria dos pacientes não tem nem transporte para passar lá. Então, esse recurso tecnológico facilitou o acesso. Facilitou muito. Foi uma das coisas mais sensacionais que a gente colocou funcionando no nosso serviço e que eu não tenho dúvida nenhuma que foi aquilo que transformou o nosso programa de transplante de fazer 20 transplantes por ano para fazer 163 transplantes no ano passado. Entendeu? Fazer 20 transplantes por ano. Hoje a gente faz 163. Lógico que a tecnologia sozinha não faz isso. É muito mais estrutura. Mas ela ajudou bastante. Ela ajudou bastante. Ela ajudou na acessibilidade na lista de transplantes. Isso eu não tenho dúvida. Doutor Gustavo, continuando então aqui nós dois. Se a doutora Stephanie também quiser fazer algum complemento, fica à vontade, tá, doutora? Como que a gente pode garantir a distribuição de órgãos para que ela seja justa e equitativa, considerando a diversidade de paciente e as suas necessidades? Porque se eu tenho um paciente com uma condição social melhor, com um nível de instrução melhor, como é que fica isso entre aquele que não tem tanta instrução ou um poder socioeconômico inferior? Isso é interessante. Isso é muito bom no Brasil. A gente está falando de transplante de rim, né? Porque cada órgão tem a sua particularidade, a sua forma de alocação do órgão. Uhum. Vou dar um exemplo. No fígado é por gravidade. Quem está mais grave vai para frente na lista e é transplantado. Porque senão o cara que está lá atrás, o que está lá na frente, mais grave, vai morrer antes. Então dá tempo de todos se transplantarem. No rim não é por gravidade, é por compatibilidade. E aí é um dado muito interessante. Você pode estar há 5 anos na fila e o outro ter entrado ontem. Se o órgão que saiu hoje lá de Rondônia for mais compatível com o que está um dia, esse rim vai para o que está nesse dia. E como funciona isso? É igualzinho a Mega Sena. Você tem no seu DNA os códigos genéticos, que são números, que você trabalha com 6 números. Locus A, locus B e locus DR. Em cada um desses locus nossos tem 2 números. Então vamos supor, você é 0216, 2244 e 3336. Esses são os números que você trabalha. Então toda vez que sai uma doação, vai lá naquele doador, avalia o código genético dele também e joga num sistema. Esse sistema faz o match lá. Quem ganhou mais pontos? Você é 100% compatível. Você mesmo que eu tenha entrado na lista mês passado. Mesmo que você tenha entrado. Se empatou 2 números, você é igualzinho, o outro ali, vocês são iguais. Aí vem os critérios de desempate. Que aí vai tempo em lista, o perfil imunológico do paciente, ser não ou diabético. O que é prioridade na nossa lista são crianças. As crianças têm prioridade na nossa lista. Então, todos abaixo de 18 anos entram numa prioridade de lista. Tanto que hoje na Santa Casa a gente não tem nenhum doente pediátrico para transplantar. Todos conseguiram transplantar em até 1 ano de lista com a gente. Eles são prioridade. Então, hoje a gente tem um sistema que independe de qual hospital, qual a fonte de remuneração desse transplante, e toda a logística de identificação do possível doador e levar esse órgão até onde está o receptor é do governo. Entendeu? Então, não, esse rim não foi para Juiz de Fora porque não tinha como transportar. Não precisa disso. Porque todo o sistema funciona. Se for para a saúde suplementar ou se for para o SUS, o transporte é o mesmo. Então, o sistema já está muito bem estruturado para evitar qualquer disparidade para um ou outro paciente ter chance de transplantar. Quando a gente tem pacientes com mais tempo em lista que não conseguem transplantar, mas aí são problemas
clínicos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor, você entrou na fila de transplante. Você tem um passado de já ter tido gravidez. Se você em algum momento da sua vida precisou tomar transfusão sanguínea, nesses 2 momentos da sua vida você encontrou em contato com esse antígeno, com essa proteína de outra pessoa, que é como se fosse uma vacinação. Você identificou aquilo ali como não sendo seu. Metade do seu filho era do pai dela. E aí você criou anticorpos contra aquilo. Mas você não rejeita o bebê nem nada. Mas você já identificou que você entrou em contato com uma proteína que não é sua. E aí você ganha anticorpos. Quando você toma transfusão sanguínea, a mesma coisa. Opa, isso aqui não é meu. E o seu organismo já se prepara para montar uma resposta imunológica contra aquelas proteínas. E aí você vai ganhando muitos anticorpos, que a gente chama de painel. Então, os pacientes que têm um painel muito elevado, e a gente mede isso de 0 a 100, quem tem painel acima de 80%, é difícil encontrar um doador que seja compatível com ele. Porque a maioria dos doadores, ela já criou anticorpos contra aquele doador, fazendo com que, na hora de fazer o exame, o teste, não dá compatível. E o risco do transplante é maior. Então, esses pacientes, a gente está desenvolvendo agora uma forma técnica e científica, primeiro, para tentar dar mais oportunidade para esses pacientes que têm muitos anticorpos. E uma outra forma é o seguinte: vamos supor, o marido da Stephanie quer doar o rim para ela, comparece lá querendo doar o rim para ela. Só que na hora de fazer a compatibilidade não é compatível, mas ele é perfeito como doador. E aí, no outro dia aparece a mesma coisa, o seu marido querendo doar para você, mas que também deu o mesmo problema. Você sabia que é muito comum o marido querer doar para a mulher e não ser compatível devido ao problema do filho, a mulher já ter criado anticorpo contra ele? É muito comum isso. E aí, quando a gente olha, o seu marido é compatível com a Stephanie e o marido dela é compatível com você. Chama-se transplante pareado. Aí a gente troca os pares, que é o primeiro protocolo de pesquisa que a gente está participando agora, que a doutora Juliana, é a tese de doutorado dela, junto com a USP. A gente pegou a Santa Casa e a USP, estamos colocando no sistema os pacientes que tiveram doador, mas que não foram compatíveis. E de repente você encontra em outro lugar aquele seu doador. Então vai todo mundo junto. É um cenário muito bom, né? Assim, você diminui essa disparidade. Então são essas as possibilidades que vêm sendo discutidas. Muito bom, muito interessante. Esse conteúdo aqui, ele não fica restrito só ao profissional de saúde, né? A sociedade em geral pode compreender escutando tudo que a gente está falando aqui. Doutora Stephanie, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Você quer falar alguma coisa, destacar algo que a gente não tenha falado ainda? Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Falar sobre transplante é muito importante, né? E saber que isso vai chegar a outros profissionais, né? A população em geral. Eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente entender a importância disso e as pessoas começarem a entender como funciona, como é bem consolidado isso no Brasil, da importância de falar sobre transplante, do desejo de doar. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Eu gostaria de agradecer. Só isso. Obrigada. Obrigada a você também, viu? Doutor Gustavo, quer destacar algo que a gente ainda não tenha dito? Eu gostaria de parabenizar a Michele, em nome da Santa Casa, dessa conversa que nós tivemos aqui hoje, ter trazido esse tema para discussão, que ela é muito relevante para a sociedade, muito relevante para todos os profissionais da saúde e que os pacientes realmente precisam da chance mesmo de um transplante. Sem acesso à lista de transplante, não tem transplante. Ele só vai transplantar se ele estiver inscrito na lista de transplante. Eu acho que a gente conseguiu aqui discutir esse tema e trazer informações relevantes para que todos que estiverem ouvindo aqui o podcast possam ter mais informações para ajudar esses pacientes que tanto precisam. Parabéns, Michele. Obrigada, doutor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite também. Esse é o Santa Talks, o podcast da Santa Casa de Juiz de Fora. Se você que está aí com a gente gostou desse conteúdo,
Aproveita para curtir, para se inscrever no nosso canal. Não esquece de ativar as notificações para você acompanhar os outros episódios dos nossos podcasts. Obrigada por ter ficado com a gente.